para um coffee break de sensivelmente 20 minutos. Portanto, voltamos a ver-nos por volta do meio-dia. Até já. In 1974, IQVIA established in Portugal and began a long journey of innovation, delivery, and groundbreaking possibilities for the healthcare sector in Portugal. Over the last 50 years, we have been collaborating with so many of you. Life sciences companies, pharmacies, parapharmacies, wholesalers, patient associations, payers, providers, and government and health institutions. By investing in domain expertise, applying advanced data science technologies to unparalleled data sources, and harnessing the digitalization of healthcare to accelerate transformation, we continue to build on tomorrow's needs. Portugal has changed a lot in the last 50 years, but one thing that remains unchanged is our purpose of bringing innovation to the clients we serve, and ultimately help patients live longer, healthier, and better lives. The center of everything we do. Thank you for joining us on this walk. Together, we can change the health landscape in Portugal. Ça va. Stressée. We go above and beyond for patients as one of our core values. We do things here in Belgium, but that affects Sanofi and different parts of the world. We're totally borderless. Everybody who works at Sanofi is a very important voice to the whole process, and we all have a role to play. We're throwing everything we can, but even if it doesn't work, that is okay. We have to have a mindset in what we do to be okay with failure, to be okay with trying new things. Do it again, do it better, figure out what you did wrong and do it again. How do I explain what I do to my children? I think my children are aware of the mission that we have to serve each other. Our team works directly with patients as advisors, and the stories are always very consistent that what you do matters. Don't stop. We need you. You can't give up.
Ça va, Michel? Ça va. Stressée. We go above and beyond for patients as one of our core values. We do things here in Belgium, but that affects Sanofi and different parts of the world. We're totally borderless. Everybody who works at Sanofi is a very important voice to the whole process, and we all have a role to play. We're throwing everything we can, but even if it doesn't work, that is okay. We have to have a mindset in what we do to be okay with failure, to be okay with trying new things. Do it again. Do it better. Figure out what you did wrong and do it again. How do I explain what I do to my children? I think my children are aware of the mission that we have to serve each other. Our team works directly with patients as advisors, and the stories are always very consistent that what you do matters. Don't stop. We need you. You can't give up.
We go above and beyond for patients as one of our core values. We do things here in Belgium, but that affects Sanofi and different parts of the world. We're totally borderless. Everybody who works at Sanofi is a very important voice to the whole process, and we all have a role to play. We're throwing everything we can, but even if it doesn't work, that is okay. We have to have a mindset in what we do to be okay with failure, to be okay with trying new things. Do it again, do it better, figure out what you did wrong and do it again. How do I explain what I do to my children? I think my children are aware of the mission that we have to serve each other. Our team works directly with patients as advisors, and the stories are always very consistent that what you do matters. Don't stop. We need you. You can't give up.
Sejam todas e todos muito bem-vindos de volta para esta segunda parte da sessão da manhã do Health Redesign Summit 2025. O futuro inovador da saúde pressupõe novas estratégias. A inteligência artificial, a sustentabilidade, o acesso à saúde e a necessidade de reforçar os mecanismos de equidade em todo o setor exigem que estes temas sejam mais debatidos do que nunca. E é precisamente a inovação em saúde que vamos discutir agora. Para isso, chamo ao palco as seguintes pessoas. A doutora Emma Paulino, Presidente da Associação Nacional de Farmácias. Emma, força. A engenheira Filipa Mota e Costa, Diretora-Geral da Johnson & Johnson Innovative Medicine. O Dr. Guilherme Monteiro Ferreira, Diretor de Acesso ao Mercado e Assuntos Externos da GSK. A doutora Helena Freitas, Diretora-Geral da Sanofi Portugal. A professora doutora Patrícia Calado, responsável de Inovação Clínica na NTT Data Portugal. Este debate vai ser moderado pelo professor Miguel Peixoto, diretor na IQVIA. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo-lhes uma boa discussão. Muito bom dia a todos. Conseguem-me ouvir? Sim? Okay. Muito obrigado, desde já, à Associação de Estudantes por este convite. Agradecer também a participação neste painel destes ilustres convidados que eu tenho aqui ao meu lado direito. E hoje vamos pensar aqui uma forma de inovação um pouco diferente, como é que cuidamos, tratamos, prevenimos em saúde. Portanto, para isso vamos trazer aqui um pouco de colaboração e temas que vão envolver o setor público, privado, a própria academia, a parte social e vamos fazer isto num formato de discussão. Estivemos a falar entre nós, seria melhor trazermos slides, seria outro tipo de formato, mas cada um dos oradores vai partilhar a sua experiência na sua área e depois iremos fazer aqui um pouco de reflexão, também um pouco de discussão, com um objetivo muito simples, que é refletir em conjunto como é que a inovação pode se tornar mais acessível, eficaz e sustentável no nosso SNS. Okay? Vou começar com uma ronda individual e depois vamos tentar fazer aqui alguma participação cruzada, vamos chamar assim, e ver se ainda temos tempo para algumas questões do público. Não sei se vamos conseguir, dado o adiantado da hora, mas vamos tentar. Eu começava por lançar uma questão a todos, que basicamente é o que é que significa isto de inovar em saúde hoje em Portugal? E o que é que ainda nos falta para trazer essa informação ao nível do doente? Eu vou começar, se calhar, pela doutora Emma Paulino, por favor, na sua perspectiva como Presidente da Associação Nacional de Farmácias, o que é que então podemos falar um pouco sobre inovação? Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de agradecer o amável convite que me foi dirigido pela Comissão Organizadora, dar os parabéns pela organização do evento, cumprimentar os membros do painel e cumprimentar todos os presentes. Eu vou realmente tentar ser muito sucinta, numa perspectiva de podermos todos contribuir e ainda poder beneficiar dos vossos contributos também. Eu sei que normalmente quando falamos de inovação, hoje em dia é quase inevitável falar de tecnologia, portanto a inovação que eu vou referir aqui tem mais a ver com novos conceitos organizacionais e inovação organizacional e colaborativa do que propriamente inovação ao nível da tecnologia. Sendo da Associação Nacional das Farmácias e Farmacêutica, tenho de falar, obviamente, dos passos que têm sido dados em termos da revolução que todos estamos a assistir ao nível das terapêuticas. Temos medicamentos inovadores, cada vez mais eficazes, mais personalizados, com características distintas, cujo ciclo de desenvolvimento está a ser também
também ele próprio encurtado devido à aplicação de tecnologias e que se quer que entre no mercado e que esteja disponível para disponibilizar à população o mais rapidamente possível. Mas aquilo que nós temos vindo a observar, apesar destes medicamentos serem muitas das vezes também menos invasivos e também que não necessitam propriamente de prescrição e dispensa hospitalar, continuamos a ver a grande maioria destes medicamentos a serem reservados para um circuito de acesso e de dispensa a nível hospitalar, o que pode ter consequências do ponto de vista do acesso da população a estes medicamentos. E se é verdade que tivemos recentemente uma legislação aprovada no sentido de promover a dispensa destes medicamentos em proximidade, a verdade é que nós temos de olhar para estes medicamentos numa fase mais precoce do seu lançamento para a comunidade, a sua disponibilização ao público, perceber se efetivamente são medicamentos que têm estas exigências do ponto de vista da prescrição e dispensa e ter a coragem de fazer uma eventual reclassificação de medicamentos que existem a nível hospitalar, mas que pelas suas características não necessitam de aí permanecer e colocá-los no circuito da comunidade, no circuito ambulatório e, por outro lado, também nos medicamentos que, entretanto, vão sendo aprovados, também perceber se este será o melhor circuito para os colocar. Muitas das vezes, aquilo que se verifica é que estes medicamentos são colocados neste circuito de prescrição e dispensa hospitalar devido também ao custo, mas eu diria que é necessário também fazer uma avaliação também efetivamente económica para perceber quais são os verdadeiros custos de ter estes medicamentos disponíveis no circuito hospitalar versus tê-los disponíveis para as pessoas a nível comunitário. E, portanto, um dos desafios que aqui gostaria de lançar neste painel de inovação é precisamente olharmos novamente para os medicamentos, para a sua classificação e perceber se estamos efetivamente a classificar os medicamentos de acordo com as suas características e de acordo com o acesso que lhes queremos proporcionar por parte da população. O segundo ponto de inovação que aqui trago tem a ver com os serviços, portanto, inovação ao nível dos serviços, e queria trazer apenas o exemplo da vacinação, que, como sabem, é um serviço disponibilizado pelas farmácias desde 2007, mas que foi recentemente, há 2 anos, no fundo integrado com o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no que se prende com a vacinação sazonal contra a gripe e contra a Covid, em que as farmácias, em complementaridade com os centros de saúde, disponibilizam estas vacinas à população elegível de forma completamente gratuita. E aqui o repto que lanço e o desafio que lanço é se não poderíamos aplicar os mesmos, e deveríamos aplicar os mesmos critérios de complementaridade, fazendo uso desta capacidade instalada que temos nas farmácias comunitárias para outros serviços e para outras ações de saúde pública, como sejam os rastreios ou por exemplo, redefinir o que são situações clínicas ligeiras que possam também beneficiar da capacidade instalada das farmácias para podermos desonerar, por um lado, as urgências hospitalares, os centros de saúde, nomeadamente naquilo que é a sua atividade não programada, e, por outro lado, promover uma maior acessibilidade à população e, com isso, de forma similar àquilo que fizemos em complementaridade com os centros de saúde para promover uma boa cobertura vacinal à população, também promover um crescimento ao nível da cobertura dos rastreios ou mesmo ao nível da acessibilidade que se pode dar para o tratamento de algumas situações que não requerem diagnóstico e, portanto, prescrição médica. E eram estes duas inovações que aqui trazia, mais numa perspectiva organizacional e de repensar os circuitos, quer ao nível do produto, quer ao nível dos serviços, para os quais as farmácias comunitárias e os farmacêuticos comunitários podem contribuir. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, doutora Emma. Uma perspectiva realmente do que é que as farmácias podem complementar e ajudar de uma forma inovadora aqui todo este modelo organizacional que temos aqui na área do medicamento. Engenheira Filipa Montecosta, falando um pouco
aqui também de acesso, de inovação. Qual é a sua perspectiva aqui nesta área de inovação para Portugal? Muito bom dia. Obrigada, antes de mais, pelo convite também e parabéns à Comissão Organizadora pela mobilização e pelo excelente programa que montaram para o dia de hoje. E obrigado também pela pergunta e por este painel que é tão importante discutir inovação e há um tema que me parece de facto comum. Ainda há pouco falámos aqui no intervalo. Estamos todos de acordo. O que está a ser dito nestas mesas é que há consenso. Depois falta, de facto, o avançar. E em relação ao tema de inovação também, duas ideias que trago, uma no sentido de oportunidade para o país e outra do que é que o país de facto tem que fazer mais para que a inovação chegue aos doentes. E esta é a ideia essencial. Inovação no papel, no paper publicado ou naquilo que poderia ser, de nada serve se não chegar a um doente. E, portanto, pensando em inovação a chegar ao doente, começava por falar da parte mais prática de como é que a inovação chega ao doente em Portugal e dou aqui só um passo atrás. O setor da saúde, a indústria farmacêutica e dispositivos, a nível dos setores, digamos assim, da atividade económica do mundo, está no top 3 dos setores que mais investem em investigação e desenvolvimento. Portanto, a seguir a hardware e software, sem surpresa, o primeiro setor que vem logo a seguir, ainda no top 3 a nível mundial, é de facto esta área da área da saúde. O que mostra o esforço, que é o esforço naturalmente financeiro, mas a quantidade de cérebro, de investimento, de tempo e naturalmente financeiro, que há em termos de inovação nesta área da saúde. Portanto, isto deve-nos fazer pensar, com tanta inovação, com tanto investimento nesta área, de facto, a potencialidade e o que é que isto significa para o doente é enorme. E já aqui falamos de as novas terapêuticas mais dirigidas, com mais eficácia, com claramente melhores perspectivas também de qualidade de vida, são enormes. Mas de nada serve se de facto essa inovação não chegar ao doente. E a esse nível, agora focamos aqui em Portugal, muito tem sido falado, mas ainda a semana passada saía um novo reporte do Patient Weight, e portanto, em média, isto não é novidade, entre uma aprovação da Agência Europeia do Medicamento e a aprovação a nível do Infarmed em Portugal, passam em média, não vou entrar aqui no número de dias, mas ficamos com a ideia dos 2 anos, é claramente assim uma média de demora. Mas isto é apenas a nível, portanto, a primeira pergunta é, faz sentido esses 2 anos de demora entre a Agência Europeia do Medicamento e a Agência Nacional e porquê? Seguramente os entendidos compreendem o porquê e todos estamos de acordo que esse tempo tem que ser reduzido e o próprio Infarmed tem feito esse esforço. Se esse esforço depois é efetivo e se traduz em dias, é outra discussão. Mas a verdade é que há anos que temos esta conversa, há anos que temos este diagnóstico e continuamos, ainda agora saiu um novo relatório e continuamos com tempos acima dos 500 dias e tempos muito acima dos outros países europeus. E isto não é em patologias menos importantes, é desde na oncologia, em que todos reconhecemos a necessidade, em que a terapêutica muitas vezes é diferença entre vida ou morte, é diferença em alguns casos e cada vez mais em doenças que eram não curáveis, que se começam a tornar curáveis, e os tempos continuam nesta dimensão dos 2 anos. Portanto, isto é o primeiro ponto. Mas porque eu estou aqui numa conferência da Escola Nacional de Saúde Pública e, portanto, pensando em saúde pública, se ficássemos apenas com os tempos do Infarmed, eu até diria que não estamos assim tão mal. Mas a verdade é que para chegar ao doente, e volto ao ponto em que eu dizia no início, o que importa é que chegue ao doente, não é a aprovação no papel, depois ainda temos que passar, em muitos casos, no caso desta inovação que entra através dos hospitais e que é cada vez mais, ainda temos que passar pela, digamos assim, burocracia da aprovação a nível do hospital. E aí, espantemo-nos com os números, em muitos casos soma-se mais um ano. Um ano de procedimentos, avaliações que repetem a avaliação que já foi feita a nível do Infarmed e, portanto, o porquê destas duplicações, qual a efetividade de facto destas duplicações de análise ou de simplesmente tempos de dossiês parados entre secretárias. Na verdade, só depois de passarmos estes 2 anos de Infarmed e mais, em alguns casos, 1 ano a nível dos gabinetes dos hospitais, só depois é que está disponível para chegar a um doente. Isto é imenso tempo. E de facto, chegar ao doente, inovação que não chega ao doente não é inovação. É potencial. E, portanto, isto é a primeira reflexão que eu deixo e que seguramente tenho aqui muitas pessoas com capacidade de fazer com que o sistema, de facto, seja mais eficiente para o doente. E a outra ideia
Em termos de inovação, ou seja, comecei por dizer que o setor da saúde está no top 3 dos setores que mais investem em R&D a nível mundial, e nessa dimensão, o que é que nós, Portugal, um país pequeno por definição, mas de que forma é que nós nos podemos alavancar nesse facto e trazer mais desse investimento para Portugal? Falamos naturalmente dos ensaios clínicos, não só, mas em particular aqui dos ensaios clínicos, em que a presença de muitas multinacionais em Portugal, com capacidade de gestão em Portugal, que pode ser e tem vindo a ser uma ferramenta de atrair uma parte desse grande investimento para o nosso país. E, portanto, olhando para o lado do copo meio cheio, a verdade é que tem vindo a melhorar nos últimos anos. Todos os anos temos visto mais ensaios clínicos em Portugal, temos visto mais consenso que os ensaios clínicos é uma área de investimento no país, e portanto não só para o benefício do doente, mas também do conhecimento dos profissionais de saúde e naturalmente mais uma opção de tratamento para os doentes. Portanto, nesta tríade de ciclo virtuoso, em que além disso ainda estamos a atrair investimento estrangeiro para o país, isso estamos mais uma vez, totalmente consensual, que é uma aposta do país a fazer. E portanto, agora não podemos ficar satisfeitos com crescimentos de 6%, 7%, 8%, tudo que seja abaixo dos 2 dígitos, tudo que não seja ambicionar a multiplicar por 3 ou 4, no espaço de 3 ou 4 anos, é pouco. E tem que ser esta a ambição do nosso país, primeiro porque temos capacidade, temos a infraestrutura montada, temos profissionais de saúde de alta qualidade e, portanto, o que é que falta? Falta vontade, falta organização e seguramente o diagnóstico, eu acho que atrevo-me a dizer que todos aqui presentes que estão envolvidos nesta área sabem o que falta. Depois, com certeza, que a rede é complexo o sistema e há que fazer acontecer, mas é isso que falta. Não falta mais legislação, não falta o essencial nós temos. Falta uma atitude de fazer acontecer para o bem de todos, mas de facto é limpar, eu acho que é mais limpar as complexidades e avançar. Mas nesta área, seja por um lado, acelerar, evitando duplicações, tendo uma atitude mais colaborativa e usando a informação de umas instituições para as outras, mas de facto fazer com que a inovação chegue ao doente mais cedo e, por outro lado, que Portugal seja capaz de finalmente, nesta dimensão dos ensaios clínicos, sermos capazes de não crescer de 5% ou 6% por ano, mas de sermos capazes de triplicar, quadriplicar cada 3 anos. E isso seria seguramente bom para a inovação, mas acima de tudo seria muito bom para os doentes em Portugal. Muito obrigado, Engenheira Filipa. Falámos outra vez aqui, já falámos no painel anterior da organização, novos métodos das entidades falarem entre elas, portanto estamos aqui a ver temas recorrentes nas diferentes aproximações ao sistema. Dr. Guilherme, a sua visão aqui para a inovação neste nosso ecossistema? Ora bem, antes de mais agradecer à organização o convite, ao nosso moderador aqui, às minhas companheiras de painel. Antes de mais, eu acho que gostava de dar continuidade aqui a um tópico que a Filipa disse. É que nós, enquanto multinacionais, muitas vezes, quando falamos com as nossas casas-mãe, e temos de nos lembrar que a indústria farmacêutica, nós, enquanto país, enquanto affiliate, portanto, enquanto empresa local, competimos pelo investimento, que é delegado a nível global, nós muitas vezes passamos por maluquinhos. E acho que muitas pessoas que trabalham aqui multinacionais poderão entender o que eu estou a dizer, porque nós muitas vezes dizemos Portugal tem isto, tem excelentes recursos humanos, tem excelentes infraestruturas, mas depois, com tudo o que a Filipa disse, nós muitas vezes pensamos, e onde é que eu vou ter o meu retorno de investimento? Em que parte é que eu vou conseguir ter o retorno de investimento com todos estes atrasos? E com um outro ponto que eu gostava também de referir. Aquilo que existe em Portugal também, e existindo já alguma colaboração entre as entidades dentro do SNS, o que continua a existir é uma grande falta de transparência. Portanto, aquilo que nós, enquanto empresa, que eu até posso dizer à minha empresa, ok, vai haver um retorno em X tempo, mas eu tenho que ter essa predictibilidade. Eu não posso estar dependente de critérios que hoje são A e critérios que amanhã são B, e também de situações em que nós sabemos que há diferenças de avaliação de tecnologias para a saúde entre umas e outras que são equivalentes, possam ter resultados completamente diferentes. Portanto, aqui, a predictibilidade dos critérios de avaliação e a questão da transparência das autoridades, acho que é algo que é importante. E aqui eu vou falar também um pouco da inovação, daquilo que é a inovação da imunização e daquilo que eu acho que neste momento precisamos também de uma mudança de paradigma em Portugal, mas gostava só de referenciar também que depois naquilo que toca
à inclusão de vacinas no Plano Nacional de Vacinação, esse marco que é que nós exportamos, que nós falamos lá fora acontecer algo de excelência, que é, em Portugal, existe uma grande falta de transparência, ainda mais do que para aquilo que é liderado pelo Infarmed, em como é que se inclui uma vacina no Plano Nacional de Vacinação. Não é nada público, não há nada detalhado, e mesmo a informação que temos por parte da Direção-Geral de Saúde ainda é mais fraca daquilo que temos por parte do Infarmed. Falando agora de coisas um pouco mais alegres. Em termos de inovação, e se formos a falar sobretudo no último século, mas é um pouco mais do último século, as maiores conquistas que nós temos em termos de inovação é realmente a imunização. As vacinas e aquilo que trouxeram. Se nós hoje em dia, mundo fora, temos a esperança média de vida como está aí a crescer, e portanto em Portugal neste menos 82 anos, se não estou enganado, muito se deve a todas as tecnologias de saúde. Portanto, aqui mais uma vez, e corroborando o que a Filipa disse, não é uma despesa, mas sim um investimento, mas muito se deve também à vacinação de doenças que hoje em dia nós já nem as consideramos, mas que eram doenças, se formos há 5 anos atrás, que matavam ainda grande parte das crianças em Portugal. E acho que todos nos lembramos o reflexo mais recente disso também, nem que seja da pandemia, daquilo papel realmente que a imunização trouxe para que a nossa economia pudesse continuar e que pudéssemos voltar às nossas vidas. No entanto, eu acho que nós temos de ter mesmo uma real mudança de paradigma, porque enquanto em Portugal aquilo que nós vemos, temos realmente um Plano Nacional de Vacinação excelente para as crianças, com a população cada vez a viver mais tempo, com cada vez nós a querermos ser ativos até mais tarde, neste momento existem tecnologias de saúde no mercado para vacinação ao longo da vida, para vacinação maternal, para vacinação do adulto, para vacinação do idoso. Isso é algo que em Portugal nós ainda não vemos. Nós sabemos que até 2030 o número de pessoas com mais de 60 anos vai atingir mais de 1/3 da nossa população e, portanto, nós vemos que toda esta parte da população que vai consistir um grande dispêndio para o nosso Sistema Nacional de Saúde, e aqui a prevenção, nós temos de entender que a prevenção é das estratégias mais importantes para garantir, e portanto estamos aqui a falar para pessoas também de saúde pública, é uma das estratégias mais importantes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Nós realmente aqui temos de ter uma mudança de paradigma e tentar trazer mais à tona e dar mais acesso, como a Filipa diz. No papel está tudo muito giro, mas se não chegar aos doentes, de nada serve. Portanto, aqui realmente acho que nós temos de tomar exemplos de países como Espanha e Itália, que têm programas compreensivos de vacinação do adulto, e que em Portugal estamos realmente a ficar para trás, e acho que isso tem um impacto imediato naquilo que é o nosso sistema de saúde. Nós sabemos que a prevenção em geral, em cada euro investido, nós conseguimos tirar 4 euros de benefício. Para a vacinação do adulto, um estudo do Office of Health Economics diz que isto é de 1 para 19. Portanto, estamos a falar de um investimento claramente custo-efetivo e que realmente temos de ter a vontade política e também de nos esquecer um pouco destes ciclos eleitorais, porque a prevenção como um todo deveria ser parte de todas as políticas de saúde. E, portanto, haver aqui também um acordo de sistema para que realmente... Porque a prevenção em geral não é nada atrativo. Porque aquilo que eu vou fazer hoje vai-me dar resultados, se calhar, em 5 ou 10 anos. Aí vai ser outro primeiro-ministro, vai ser o Pedro Nuno, vai ser o André Ventura, não sei. Portanto, é algo que nós temos de ter realmente aqui uma agregação dentro das forças políticas e da parte técnica. Muitos de vocês estão aqui hoje, portanto é um pedido que eu faço também, como é que nós podemos passar esta informação aos políticos para que seja do Estado de Portugal consigamos ter melhores perspectivas de políticas de prevenção, incluindo a imunização. Muito obrigado. Mais uma vez a perspectiva organizacional e política e muito aqui a prevenção. Eu agora ia passar à doutora Helena. Como é que instrumentos é que nós temos aqui, do seu ponto de vista, na inovação, para todos estes desafios que estão aqui a ser postos? Boa tarde. Sim, já é boa tarde, já passa de meio-dia. Aliás, começamos já em cima da hora, Miguel, só para dizer isto. É um gosto estar aqui convosco, obrigada pelo convite e, de facto, um privilégio estar a discutir estes temas que me são tão queridos, com pessoas que eu conheço tão bem e que temos todos, como dizia a Filipa, concordamos todos com tudo. E hoje não é um dia para pôr desafios à mesa, mas se calhar pôr desafios ao país e a quem nos ouve desse lado que possa ajudar a tomar melhores decisões. Bom, a Helena coube, apesar de não ser engenheira, falar de inovação no sentido de inteligência artificial. Há 1 ano ou 2, eu não consigo precisar, o tempo passa rápido e as senhoras não podem falar de tempo. Sei que estive aqui na Escola Nacional de Saúde Pública a falar precisamente, foi nos 50 anos da Escola Nacional de Saúde Pública, sobre a inteligência artificial.
E, infelizmente, quando se fala em inteligência artificial, nos vários momentos em que falamos no ligado à saúde, vem sempre a questão da ética, a questão da governance, a questão da regulação. Eu queria começar com este ponto. Ética e regulação são importantes em tudo em que fazemos relacionado com a saúde e outras áreas, mas eu gostava que, quando pensássemos na inteligência artificial relacionada com a saúde, pensássemos nas potencialidades que ela nos pode trazer, nas vantagens que traz para a inovação e não só nesta questão do limite a regulamentar. Porque senão, e se calhar todos nós conhecemos o Ricardo Batista Leite, que faz intervenções muitas vezes relacionadas com esta área, em que nos lembra como a Europa está atrasada versus os Estados Unidos e a China, quando agora começamos a falar do AI Act, como vêm todos os juristas e as pessoas especializadas em direito a colocarem os constrangimentos. Portanto, eu começo por pedir-vos, vamos pensar na inteligência artificial como uma oportunidade e depois a regulação virá, a proteção de dados virá, mas vamos pensar no que ela significa em termos de inovação. Então eu gostava de pensar em 3 áreas. Aquela que na indústria farmacêutica revoluciona o que é a descoberta dos medicamentos e das vacinas, a própria experiência do doente e depois pegar um bocadinho do que vocês foram dizendo em termos da questão organizacional. E já lá vamos. Então, em termos de investigação e desenvolvimento, eu tenho aqui alguns dados e vocês vão permitir olhar aqui para a minha cábula, porque são dados que nós temos da Sanofi, mas são dados globais, não são dados diretamente de Portugal, mas são dados globais. E, de facto, o que é que nós conseguimos perceber em termos de resultados que, com a utilização da inteligência artificial na investigação e desenvolvimento, temos como certeza? Redução de 2 a 3 anos no ciclo total de desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas, validação de aproximadamente 1/3 do esforço da descoberta através de algoritmos avançados, aumento da precisão na seleção de alvos terapêuticos para mais de 90% e previsão de que este ano, em 25, 30% das nossas descobertas serão impulsionadas por AI. Isto são valores da Sanofi que certamente se aplicarão à indústria farmacêutica como um todo. O que eu quero dizer com isto é que a inteligência artificial veio claramente, eu acho que estará a fazer um bocadinho de eco, mas se quiserem cortar, e portanto veio claramente revolucionar o tempo em que a inovação estará disponível para os doentes. Obviamente que depois teremos todos os desafios de acesso que a Filipa bem explicou, ou as decisões políticas que o Guilherme também reforçou. No que diz respeito ao doente, e a Emma já falou um pouco sobre isso, sobre a experiência da proximidade e dos processos organizacionais. Mas a inteligência artificial, e todos nós certamente temos exemplos desses próximos, quer seja em centros de saúde, hospitais ou na nossa própria casa, como as plataformas e toda a tecnologia veio revolucionar a própria experiência do doente. Nós conseguimos estar em casa e monitorar uma série de áreas em que antes precisávamos ir ao hospital para fazer as medições e hoje podemos ter instrumentos que nos permitam medir, fazer as nossas consultas digitais, fazer as nossas conversas com os médicos de formas virtuais, os valores serem com a devida proteção de dados, eu tenho que sempre ter este cuidado, mas toda a partilha de dados entre o doente, o médico, o hospital, o centro de saúde, serem monitorados de uma forma digital que vai certamente facilitar e aumentar a velocidade do tratamento e do acesso, seja ao seu tratamento, ao seu dispositivo, melhorias da sua qualidade de vida. E por último, a questão organizacional. É se calhar um tema um pouquinho ao nível da governance geral das empresas, mas eu vou-vos dar o exemplo na Sanofi. Nós somos cerca de 90 mil funcionários na Sanofi a nível mundial. O nosso CEO fez um desafio de utilizarmos a inteligência artificial à escala. O que é que isto significa? Vai, obviamente, desde a investigação, a desenvolvimento de novas moléculas, até a forma como trabalhamos todos os dias. E começarmos a utilizar o telemóvel para tudo aquilo que podemos fazer e termos no telemóvel aplicações onde podemos aceder não só o nosso dia-a-dia em termos de operação, de abastecimentos, de vendas, de entrega de medicamentos, de supply, mas também onde é que estão os ensaios clínicos, quantos doentes estão integrados, tudo aquilo que a empresa faz como atividade poder estar numa só aplicação geral de acesso a todos. O acesso a todos é desafiador. E vai, de facto, pôr em causa a muita forma das pessoas trabalharem e pensarem o acesso à informação. Mas aqui o apelo que eu faço é que tenhamos uma mente aberta, tenhamos uma forma de trabalhar
com confiança, porque só com a mente aberta e com confiança podemos continuar a evoluir e a fazer coisas novas que têm um impacto positivo. E Miguel, vou-me calar. Não, continuaria, como sabe, mas a Patrícia tem que ter o seu tempo. Igual. Sim, já está. Tendo presente as palavras da Patrícia, sim. Obrigado, Helena. É certamente gratificante ver como é que a inteligência artificial entra não só na nossa vida pessoal, mas na vida pessoal, na vida profissional, end-to-end, vamos chamar assim, e a disponibilidade que nós temos e todos os benefícios que está a trazer. Obrigado. Professora Patrícia, a tua perspectiva. Dou, Miguel, obrigada. Estávamos aqui a brincar antes de começar a sessão, que é muito típico termos as sessões, então antes do almoço, nem sei o que é pior, se antes do almoço é ao final da tarde e depois acabamos por ficar com um bocadinho menos tempo. Eu estava a dizer, ainda sou a pior que sou a última, de conseguir, e acho que era muito interessante também abrirmos para perguntas. Miguel, remeto para a tua pergunta e primeiro agradecer à organização e dizer que tenho um gosto particular em estar aqui porque foi a minha última paragem antes do atual trabalho que tenho agora, foi não na reitoria, foi na Nova Medical School e portanto tenho um carinho especial por esta casa e uma ligação também de trabalho com a Escola Nacional de Saúde Pública. Inovação, perguntou o Miguel o que era inovação e o que era inovação no SNS, acho que já se disse muito, mas não posso deixar de frisar, inovação em saúde não pode ser nunca só para o SNS, não pode ser nunca só para o doente, não é? Portanto, para todos, como diria o ex-Papa, todos. Algumas coisas que eu sei que já foram tocadas, mas gostava de reiterar também. Efetivamente, temos este problema nacional da falta de estratégia, não temos conseguido capitalizar, não temos conseguido definir um rumo. É a área que eu conheço melhor, nós conhecemos todos bastante bem, a tribo da saúde não é assim tão grande, nós estamos todos de acordo. Não temos conseguido, com o passar dos anos, concretizar em nada. Uma das coisas que há pouco também comentava, para quem anda já nisto há mais anos, já vimos muita gente também por estas cadeiras, depois acaba por assumir papéis governativos e as coisas diluem-se. Certamente não é porque as pessoas mudam de opinião e de repente acham que... E estou a falar de aspectos mais relacionados com a investigação e inovação, mas também com a saúde em geral. Há efetivamente uma dificuldade muito grande neste país em conseguir implementar, em conseguir executar. Isso tem-nos bloqueado completamente. Portanto, melhoramos um bocadinho, acho que sim, acho que somos otimistas, mas estamos muito aquém de onde deveríamos estar. Com a desvantagem de que hoje em dia as coisas acontecem mais rapidamente, em parte pelas novas tecnologias, inteligência artificial e outras. E, portanto, esta nossa incapacidade de dar aqui uma resposta rápida vai se traduzir num diferencial maior para outros países que entretanto fazemos. Nós temos imensas estratégias, há pouco no primeiro painel falou-se de alguns exemplos, permitam-me rebater com exemplos que eu acho que até têm mais obrigação de ter sido implementados. Eu passei pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, para a Agência Nacional de Inovação e pela Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica e trabalhei em mais do que tinham nomes diferentes, mas estratégias, pactos para a saúde, para a inovação, esses só foram feitos pelas próprias agências, portanto tuteladas pelos Ministérios ou da Ciência ou da Saúde ou por ambos. E nunca saíram do papel. E há muita gente que ainda hoje se aborrece porque trabalhou muito para ali. Aquelas coisas tão boas, ainda hoje vamos olhar, aquilo está bom. Não mudou assim tanto, podíamos fazer a mesma. E de facto não fazemos. Eu acho que uma das dificuldades que nós temos no país, para além de não conseguir implementar, no que diz respeito à inovação à saúde, é que também não é claro o que é inovação em saúde e quem é que a tutela. Eu passei por isto no meu percurso profissional, portanto, muita parte do que era investimentos, financiamentos, estava com a ciência, não estava com a saúde, portanto, não havia aqui uma articulação. Noutros países os cenários eram diferentes. Nós agora, supostamente, estamos melhor, até temos uma agência que é tutelada por ambos os ministérios, mas depois não está a economia. Portanto, acho que também se dilui aqui um bocadinho e torna mais difícil alguém conseguir pegar ou até ter que responder pelo que foi feito. E acho que claramente devia haver uma governance melhor organizada. O que é que eu acho? Falámos de inovação, falámos de acesso à inovação. Eu gostava de pegar aqui também nos exemplos que deram dos ensaios clínicos e dos tempos e dos investimentos para dar aquilo que eu acho que é um bom exemplo. E tenho aqui, às vezes também para...
E tenho aqui. E também vou dar aqui uns números, que vou ter que olhar. Até uma análise que fiz, estou a ver ali o João Condeixa para um painel moderado, organizado pelo João, agora no Cascais International Forum, porque às vezes dizemos, porque somos organizados, somos mediterrâneos, os de lá de cima são todos melhores, por isso é bom compararmos com a Espanha, que são muito grandes, de facto, mas são mais parecidos connosco, às vezes, em termos culturais. Comparando, e isto é um relatório feito pela IQVIA com a FPIA, portanto, ensaios clínicos na Europa, sempre cá para apoiar. Última década, só para termos uma ideia. A Europa está a crescer, acho que isso é sabido, e a queda é bastante grande comparando com outras geografias. Entre Portugal e Espanha, por acaso isto não veio no relatório, estas contas foram minhas, mas posso partilhar com a IQVIA. Comparando Portugal e Espanha, 2012-2022, portanto, última década. Número de ensaios clínicos por cabeça, per capita, por pessoa. Em Portugal, 2012, 13. Em Espanha, 15. Espera aí, já estou a dizer mal. Em Portugal, 13. Em Espanha, 66. Passado uma década, Portugal passa de 13 per capita para 15 ensaios per capita. Espanha passa de 66 ensaios per capita para 92. Isto para nós é indiferente, porque dizemos logo que eles são muitos e vamos tentar fazer as contas de cabeça. Vamos fazer uma conta que eu gosto mais, que é o investimento da indústria per capita em Portugal e Espanha, exatamente neste período. Em 2012, por cada português, a indústria farmacêutica investia 8.500 euros por ano. Por cada espanhol, investia 9.500 euros. Em 2012, a diferença não é muito grande. Em 2022, em Portugal, passámos a ter um investimento per capita da indústria farmacêutica de 9.500 euros. Passaram 10 anos, subimos 1.000 euros, ficámos igual ao que a Espanha estava em 2012. Em Espanha, o investimento passou de 9.500 para 17.000 euros. São 74% de aumento. O aumento do investimento da indústria em Espanha, nesta década, foram de 74%, 5,6% ao ano. Mas o que eu gostava aqui de puxar é porquê? Porque é que se decide investir em Espanha e não se decide investir em Portugal? Porque houve um investimento muito grande da parte governamental em políticas, em regulação, que criou um ambiente favorável ao investimento da indústria. E, portanto, fecha o ciclo com o que tinha dito. Nós temos que ter uma estratégia que promova a inovação e que promova este desenvolvimento. Tem que vir de cima, não só, mas tem que vir de cima. E nós não conseguimos isso em Portugal. Espanha tem um conjunto de iniciativas que marcam toda a diferença. A plataforma dos medicamentos inovadores, acho que é assim. Também que é uma parceria público-privada. Portanto, nós temos que pôr o pescoço em risco, estão juntos. Portanto, o governo está lá, o Estado está lá, todo o público está lá e está todo o privado. E, portanto, as coisas são feitas em conjunto. Tem um projeto fantástico, é o projeto BEST, em que todos os anos, julgo que até semestralmente, há uma medição de indicadores. Portanto, definir a meta e medir. Nós, zero. Portanto, isto faz muita diferença. Outra coisa que Espanha fez, e eu dou Espanha, mas podia ser outro país, há muito mais exemplos, e que eu sempre senti muita falta aqui em Portugal, foi a definição de prioridades. Como nós não definimos as prioridades, depois acabamos por fragmentar não só o dinheiro como as nossas ações. E Espanha tem as parcerias público-privadas, tem a parte regulamentar que simplificou e que corre bastante melhor, tem os ATMPs, pronto, e investem naquilo. E naquilo vão se diferenciar. E nós precisamos disto, nós precisamos ter uma estratégia e de dizer, olha, porque definir uma estratégia é uma coisa difícil, porque significa que nós vamos fazer uma lista e que vamos investir mais e dedicar-nos mais ao que está em cima, ou quer dizer que vamos ter que deixar passar o que está cá em baixo. Isto é uma decisão, isto é difícil, porque o que está cá em baixo também é importante. Gostava de partilhar, porque acho que há exemplos de onde isto é feito sem nada muito extraordinário. E depois daí, para fechar, acho que não bastam as políticas, acho que são importantes, muito importantes, são essenciais, mas acho que também, aliás, o relatório Draghi é muito engraçado quando se vai ler a parte mais relativa à saúde, porque diz que temos todos que fazer e a inovação, etc., mas diz especificamente duas coisas, que na parte da saúde e da inovação em saúde, nós temos que ter ação por parte dos decisores e dos providers. E nós aqui também estamos a falhar,
Porque a investigação e a inovação em saúde não é vista pelos nossos hospitais como uma prioridade. Também temos muitas discussões, vêm todos aqui para as mesas e tal, e é bom, mas não é. Porque não há um verdadeiro investimento nas instituições para que as atividades de investigação e inovação, incluindo os ensaios clínicos da indústria farmacêutica, mas não só, decorram de forma a dar impacto para a instituição, dá-lhes lucro, isso é o mais evidente, dá-lhes satisfação dos profissionais, dá-lhes reconhecimento, dá aos doentes acesso à terapêutica, e nós não temos em Portugal iniciativas a nível dos nossos hospitais para profissionalizar toda esta área. Fazemos umas coisas ad hoc, às vezes dá para contratar um coordenador, vamos gerindo os pedidos que caem e, portanto, isto é outra área que, se não for tratada de forma profissionalizada, com um verdadeiro investimento estratégico a nível dos hospitais, onde é que queremos estar, que ensaios é que queremos, que patologias, também depois, por muito que o resto esteja bem, vocês não conseguem, a Farma não consegue andar bem nesta autoestrada. Acho que para a primeira ronda eram as ideias que eu queria passar, não sei se vamos ter a segunda. Vou brincar contigo, já percebi porque é que ficaste para o último. Mas, obrigado, Patrícia. Nada. E eu vou deixar cair os títulos. Sim, claro. Eu logo do lado para mim quando eu a chamei professor, portanto eu vou deixar aqui os títulos. Mais uma vez governação, mais uma vez organização. Ouvimos aqui a Patrícia falar de coisas que também já estamos a ver, de organizações, de PPPs, novos modelos na área de investigação. Estamos a assistir, apesar de ainda estarmos bastante atrás de outros países, estamos a assistir na tentativa de mudança destes modelos organizacionais na área de investigação e, obviamente, depois tudo isto vai bater novamente no doente. Eu ia passar uma segunda ronda, vou fazer ao contrário, basicamente vou... Emma, estamos aqui a falar de circuitos, dispensa de medicamento, toda a gente sabe da capilaridade da rede de farmácias em Portugal. Como é que vê aqui a questão destes desafios? Estamos aqui a ouvir falar do acesso à inovação. Como é que vê nesta lógica de proximidade, mesmo na área do medicamento hospitalar que estava a referir, como é que vê as farmácias a trazerem ou a serem fulcrais ou a ajudarem na complementaridade, por exemplo, nos centros de saúde? Como é que vê o papel das farmácias neste ambiente, neste cenário? Se calhar eu vou deixar aqui um número que muitas vezes menciono quando participo nestes painéis. Todos os dias entram nas farmácias comunitárias no nosso país 570 mil pessoas, em média, o que representa aproximadamente 5% da população portuguesa. Portanto, teoricamente, ao final de um mês, as farmácias poderiam potencialmente interagir com toda a população portuguesa. Claro que isto não se passa porque muitas pessoas vão às farmácias quase todos os dias ou todas as semanas, gostam de interagir com o seu farmacêutico e outras pessoas não vão, mas a verdade é que em termos de oportunidade de intervenção e espaço de intervenção, estes números são bastante relevantes. E, portanto, não há que negar que, efetivamente, e tendo em conta também a qualificação das próprias equipas, nós temos em Portugal 4,1 farmacêuticos por farmácia, que é um número muito superior ao da média europeia. A minha opinião é de que, efetivamente, deveríamos aproveitar esta capacidade instalada e esta rede qualificada de profissionais de saúde para, de forma complementar com aquela que é a oferta do Serviço Nacional de Saúde, proporcionar cuidados de maior proximidade e o acesso não apenas aos medicamentos, mas também a intervenções de saúde que se revelem custo-efetivas. Eu aqui gostaria de introduzir, para além da questão da inovação organizacional, que já referi, que esta inovação organizacional tem de ser acompanhada de inovação ao nível dos métodos de financiamento e dos modelos de financiamento. E eu penso que estamos numa altura, uma vez que avançámos com o conceito das ULS e da sua implementação, de efetivamente rever também os modelos de financiamento e revê-los numa perspectiva que também possam incluir agentes da comunidade, como sejam as farmácias, mas também outras instituições que também contactem com a pessoa na sua jornada de saúde, para podermos efetivamente caminhar no
no sentido de distribuir a população e as suas necessidades, expectativas e preferências pelo nível de cuidados onde ela seja mais eficiente, onde eles sejam mais eficientes de disponibilizar. Porque eu penso que é irrealista e até um pouco retrógrado, se me permitem esta palavra, nós, com todos os avanços que temos tido ao nível não apenas dos medicamentos, mas também a nível das tecnologias, nomeadamente dispositivos médicos, testes rápidos que hoje em dia nós temos, ficar ainda, no fundo, sujeitos ao modelo de organização de cuidados e ao modelo de resposta a determinadas necessidades que tínhamos há 40 anos atrás. Isto não faz nenhum sentido. A Helena já falou nas questões da telemonitorização, por exemplo, pelo facto de eu ter um smartwatch em que estou a participar num ensaio clínico, em que de vez em quando recebo uma notificação para fazer um ecocardiograma simples através do smartwatch e em que estou a ser acompanhada no âmbito de um ensaio clínico de fibrilhação auricular. Isto são tudo inovações com a tecnologia que têm de nos fazer pensar também, enquanto profissionais de saúde e enquanto dirigentes de saúde, que efetivamente temos de fazer uma reorganização completa da prestação de cuidados e rever práticas que antes era necessário proceder-se de determinada forma, mas que hoje em dia, com os avanços a vários níveis, se têm de disponibilizar de outra forma. E sobre esta matéria, apenas terminar com uma ideia, que não é uma ideia, é uma constatação, de que hoje em dia temos pessoas muito mais informadas, temos pessoas que querem fazer parte da sua jornada de saúde e que estão empoderadas para fazer parte da equipa multidisciplinar que toma conta das decisões e que as implementa, e que, portanto, nesta reorganização organizacional e de financiamento deveríamos efetivamente centrar nas pessoas que vivem com doença e no cidadão em geral, incluí-lo também nestas escolhas e aproveitar também, no fundo, um paradigma diferente em relação às pessoas, em que não apenas temos de considerar as suas necessidades, mas também as suas preferências e as suas expectativas. E isso pode, de facto, ser altamente transformador na forma como organizamos e prestamos os cuidados à população. Verdadeira inovação é aqui o ajustamento à complexidade dos doentes que estava a referir e ao seu bem-estar também. E nós vamos às farmácias e vemos as pessoas idosas e percebemos o quão aptas elas já estão, inclusive à tecnologia, na adoção, que às vezes ficamos surpreendidos. Obrigado. Filipa, acesso, tempos de espera, medicamentos inovadores, investigação clínica que referiu muito bem, e aqui esta reorganização deste ecossistema nacional com o envolvimento de diferentes stakeholders, como a academia, a indústria. O que é que falta aqui para isto acontecer, para isto se efetivar, na sua opinião? Eu acho que, de certa forma, já há pouco comentei que eu acho que, acima de tudo, falta a vontade, a forma de pensar, de fazer acontecer. Eu acho que não é uma questão legislativa, acho que já temos o enquadramento legal que é necessário. Eu acho que falta uma atitude de mindset, como se costuma dizer, de encarar a oportunidade e olhar e começar a dar passos nesse sentido. Ou seja, quando pensamos nessas três dimensões, ou seja, tecnologia, academia e indústria, reparem, a tecnologia já está aí. A Helena falou, que eu vou falar, a parte de inteligência artificial é brutal, o salto de potencialidades que nos dá. E, contudo, quando falamos em sistemas de saúde, para se conseguir ter dados agregados e estatísticas, coisas relativamente simples, ou que deveriam ser simples com a tecnologia já disponível, estamos a anos-luz da potencialidade destes sistemas. Portanto, isso urge, e sim, tem que haver algo central de organização da informação nos sistemas de saúde, urge dar esse passo que, de forma a informação possa ser usada para gerar conhecimento, não apenas para fazer a estatística de cada uma das instituições independentes e, portanto, tratar a informação, ter dados que se possam comunicar entre si e usar esses dados, de facto, para gerar conhecimento, isso é absolutamente urgente e, mais uma vez, acho que estamos todos de acordo. A tecnologia, informar, seja a indústria, seja a academia, mas, ou seja, nesses dados agregados, isso
pode fazer com que naturalmente consigamos ter muito mais acesso à inovação com financiamento por outcomes. Estamos todos de acordo. Queremos isso, a indústria quer isso, a autoridade quer isso, os hospitais querem isso. Qual é a barreira? Acima de tudo, a barreira é a qualidade da informação existente, que depois torna muito difícil a operacionalização do acesso à inovação dessa forma. É esse o caminho, não há dúvidas, a tecnologia pode acelerar bastante. Mas isto agora, no ponto de vista que eu há pouco falava, do acesso da inovação que já existe, está estudada, até chegar ao doente. Mas quando avançamos da potencialidade que essa geração de conhecimento tem a nível de investigação e desenvolvimento, todos compreendemos a potencialidade enorme que isso tem a nível de acelerar não só os ensaios clínicos, como também a publicação de conhecimento. Por outro lado, a pergunta do que é que falta nesta tríade para o país dar um salto, a academia é um ponto essencial, quer dizer, a academia bem desenvolvida é um ponto de desenvolvimento de qualquer país desenvolvido. Sabemos que 96% dos ensaios da investigação em saúde em Portugal são ensaios da indústria que são trazidos para Portugal, e o apelo que eu deixo aqui é: sejamos capazes de alavancar este conhecimento, esta oportunidade, porque uma academia bem desenvolvida, uma academia que participe, profissionais de saúde e ligados às universidades naturalmente, que participem em ensaios clínicos, estão a melhorar o seu conhecimento, seja de práticas, seja do ponto de vista clínico. E, portanto, integrar mais as redes de conhecimento em ensaios clínicos faz com que eles também se tornem melhores investigadores, e isto entra num ciclo virtual positivo. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, falta pensar em grande para que esta tríade de academia, indústria e tecnologia colaborem mais, para que, já que isso falou, transparência e não ter medo de que os meus dados, de que forma é que vão ser usados. Não há que ter medo, há que colaborar, porque na realidade o nosso objetivo de todos é o bem comum. E, portanto, deixemos-nos de pensamentos em pequenas células ou em pequenas instituições, como há bocado era mencionado, a salada de instituições, e passemos de facto a definir prioridades, quais são as instituições que têm que liderar determinadas iniciativas, e façamos acontecer. E, portanto, é essa mentalidade de pensar em grande e de fazer acontecer que pode fazer com que Portugal, nos próximos 10 anos, passe naquele nível de salto quântico dos indicadores. Os espanhóis não são mais inteligentes que nós, de modo nenhum, e, portanto, é uma questão de querer fazer acontecer. E, portanto, esse querer, sim, implica organização, etc., mas, acima de tudo, implica confiança para que estas várias entidades possam trabalhar em colaboração e pensar em grande. Obrigado, Filipe. Como português é um prazer ouvi-lo, logo assim à partida, que tenho que agradecer. Portanto, aqui os interesses comuns estão aí, juntar as partes, portanto, envolver a questão dos profissionais de saúde. É muito querida a questão da análise dos dados e gerar conhecimento, obviamente, pela empresa em que eu estou. Portanto, tudo fórmulas para avançarmos aqui na questão da inovação. Guilherme, 5 minutos. Aqui falou muito na mudança de paradigma, aqui na prevenção, na vacinação. Como é que vê esta mudança de organização e inclusão, por exemplo, de farmácias ou de outros agentes que tenhamos aqui nesta questão da prevenção? Como é que esta aposta preventiva pode ser reforçada através de modelos colaborativos? Como é que nós podemos trabalhar isto? E depois também há aquela questão, as mudanças políticas, não é? Estes modelos colaborativos, que impacto, ou como é que podem ser auxiliados? Uma ideia de como é que as mudanças políticas não afetem todos estes modelos colaborativos que nós estamos aqui a falar, que são um tema em cima da mesa, não é? Eu vou tentar responder e não responder à última parte da questão. Ok, combinado. Que é possivelmente o mais difícil de todos, porque basicamente é um defeito da democracia. A democracia sabemos que é o melhor sistema, mas eu, antes do meu cargo em Portugal, trabalhei muito com a China. Isto é um problema que não existe na China. Na China há planos plurianuais 15, 20 anos à frente, é da direção política, dinheiro não falta, recursos humanos não faltam, as coisas acontecem. Aqui acho que é realmente nós, enquanto cidadãos, que temos também de ter um papel ativo
para que realmente forcemos os nossos políticos a tomar essas decisões. Na parte colaborativa, e tendo aqui a Emma, eu acho que realmente hoje em dia as farmácias avançaram muito na questão daquilo que é vacinação de proximidade, na qual nós obviamente muito suportamos, mas eu acho que aquilo que ainda falta, e obviamente não é culpa da ANF das farmácias, é que hoje em dia quando uma vacina para o adulto, ou pelo menos para não crianças, não está dentro do Plano Nacional de Vacinação, eu vou ao médico, tenho a receita, vou à farmácia, recebo a vacina. No dia a seguir a vacina entra no Plano Nacional de Vacinação e eu deixo de o poder fazer. Isto para mim é algo que não faz sentido nenhum. Portanto, num dia a seguir, eu vou ter de ir ao centro de saúde, portanto, algo que deixa de ser de proximidade, vou ter de usar mais do meu tempo para fazer isto. Portanto, em termos de parceria, acho que tem de haver uma parceria aqui clara entre governo, indústria e as farmácias, para que realmente tudo o que seja novas tecnologias que sejam inseridas dentro do Plano Nacional de Vacinação para o adulto, podemos eventualmente ter uma discussão sobre as crianças, mas acho que é um processo que hoje em dia está extremamente institucionalizado, seria mais fácil, mais difícil de o mudar, mas tudo o que seja vacinação do adulto para mim não faz sentido nenhum que entrando no PNV não passe pelas farmácias. E obviamente com as farmácias sendo reembolsadas pelo trabalho que têm a vacinar as pessoas. E isto tudo aqui leva-nos, e como falaste também bem, na questão de tudo que são estratégias preventivas, nós sabemos que temos um sistema de saúde que está subfinanciado cronicamente, mas sabemos também que o dinheiro não estica. Portanto, aqui passa também por opções políticas. Como é que nós podemos realmente garantir que não só há maior atratividade de investimento, e aqui a Patrícia deu o exemplo de Portugal e Espanha, os custos de contexto em Portugal são muito maiores que os custos de contexto em Espanha. E os custos podem ser coisas pequenas como eu ter um ensaio competitivo, ou seja, que há vários centros a competir, eu não consigo que um centro português entre porque há alguém que não assina. Portanto, isto é estúpido, eu não tenho outra palavra, peço desculpa. Portanto, há questões realmente que em Portugal temos de mudar. E depois há também a questão, nós sabemos que o sistema está suborçamentado, mas aquilo que a Filipa também disse, que é o acesso a nível hospitalar. Eu tive um presidente de uma CFT de um hospital major, não vou dizer qual, mas portanto há uns quantos, que me disse as comissões de farmácia terapêutica existem como ferramenta de controle de custos. Ok? Eu vou deixar isto assentar, isto é algo que não devia acontecer. A inovação deve ser trazida, já há uma autoridade que analisa, portanto, e depois tem de ser uma decisão científica para realmente qual é que é a melhor terapêutica para o médico. Portanto, eu acho que isto aqui são coisas que realmente que temos de mudar e acho que aquilo que tem de haver, e falámos muito de parcerias, mas neste momento aquilo que ocorre é que aquilo que está no CEP é 90% da indústria do pescoço, estávamos a falar de pescoços no CEP. Hoje em dia, é só para não dizer 100 que é chato, mas 90% é o pescoço da indústria que está e que alarga com todos os custos e que faz clawback ao Estado, e que acho que precisávamos realmente, se a missão do Estado realmente dar a saúde aos portugueses que todos merecemos enquanto cidadãos, acho que o Estado tem de pôr um bocadinho mais o seu pescoço no CEP. Obrigado, Guilherme. Uma perspectiva muito interessante, e todo este know-how que trazemos de fora, cá para dentro de vocês, indústria, desculpem, não generalista, peço desculpa a Emma e à Patrícia, mas todas as experiências que se trazem, podemos aprender com elas, de facto, e é uma oportunidade, na minha opinião. Helena, aqui, voltando ao IA, um bocadinho, que é um tema quente, presente todos os dias. Estamos aqui, e dado que a Sanofi é uma empresa com muitos avanços nesta área, como é que vê, por exemplo, pegando no exemplo que o Guilherme estava a falar da vacinação, como é que efetivamente o IA poderia, da sua experiência ou de casos que tem, como é que poderia trazer aqui alguma alavancagem para a inovação aqui na área da vacinação? Miguel, eu não me vou esquecer da pergunta e não vou ser como os políticos, que eu vou já à sua pergunta porque eu tenho aqui outra mensagem para vos passar, mas eu não resisto a fazer dois comentários que eu acho que vão ser construtivos naquilo que foi dito até então. E o primeiro prende-se com aquilo que a Patrícia tinha dito há pouco, até porque é um tema que me é querido e se calhar para muitos saberão que a indústria farmacêutica trabalha em Portugal, trabalha muitas vezes de mão dada ou como quiserem, irmanada com a Espanha. E acho que é algo que nós não podemos esquecer em termos de esforço, e os números que mostraste, Patrícia, são aterradores, eu não tinha essa ideia, mas é importante mostrar o estímulo e o não estímulo. O estímulo em Espanha e o não estímulo em Portugal. A Patrícia já falou muito, eu não vou reforçar. O que eu gostava de relembrar é a forma como a Espanha está organizada por regiões.
E eles são maiores, mas eles não são maiores como um todo. Os espanhóis têm 17 regiões e quem fala com Espanha e quem lida com Espanha vai dizer que eles não são um país, eles são 17 regiões. Portanto, Portugal é mais uma região da Península Ibérica. Nós até o apagão temos conjunto, quer dizer, não é? Portanto, nós somos uma península e por muito que às vezes, historicamente, não seja complexo perceber isto. Dito isto, acho que nós temos que olhar para o lado e perceber onde é que as coisas são feitas e porque é que são melhor feitas e não é porque são mais espertos ou porque, quer dizer, é claramente porque há um estímulo. O estímulo financeiro e organizacional é fundamental. O barómetro que a NTT Data realizou no ano passado traz muitas respostas e convido-vos a irem ao site da NTT Data para perceberem os resultados deste barómetro. Dito isto, nós temos que nos reorganizar, e sei que estamos a repetir, mas isto é muito importante, porque estamos aqui a falar em ensaios clínicos, mas eu vou ter que dar outro exemplo que tem a ver com o IBET, que é uma instituição pública ou privada que faz investigação, neste caso para a Sanofi, portanto posso falar em meu nome, em nome da minha empresa, em que fazemos investigação em Oeiras para o mundo, não é? Investigação no Oeiras Valley, temos que dizer isto pelo Desaltino, e para Boston. E o que é que eu quero dizer? E aqui o tamanho não interessa, é a qualidade do recurso e a organização focada para o objetivo final, que é entregar outcomes científicos e clínicos de alta qualidade a quem os paga e quem os compra. É só isto. Bom, imunização também está no meu coração e acredito que a imunização é a chave para um bom sistema de saúde nacional, público, privado e, obviamente, que quanto maior for o investimento em prevenção, melhor será a saúde de todos nós. Dito isto, em termos de AI, o que é que a tecnologia pode ajudar para populações vulneráveis terem acesso às vacinas que tanto necessitam? Eu diria, e foi uma das áreas que eu não falei na primeira intervenção, tem a ver com o abastecimento e com o supply chain. Nós, neste momento, com a tecnologia, temos uma capacidade, temos modelos preditivos que nos permitem ter muito mais fidedigamente o número de doses que precisamos para um determinado país, o número de necessidades para um determinado país, e se sabemos que no caso das vacinas que a procura é maior que a oferta e que temos uma obrigação para com os governos de avisar e relembrar a necessidade das compras serem feitas atempadamente e com previsibilidade, hoje, acho que não está aqui ninguém da SPMS, há de facto essa preocupação por parte de quem compra, mas tem que ser trabalhado por quem decide, não é? E quem decide, seja uma DGE, seja o Ministério da Saúde, temos que pôr a tecnologia à nossa disponibilidade. E os modelos preditivos permitem-nos perceber quantas doses vão ser precisas para a vacina A, B, C ou D. Depois, olhando mais para a parte comunitária, a questão das farmácias, nós conseguimos perceber onde é que há maiores ou menores coberturas e fazer chegar a essas zonas campanhas que permitam perceber, fazemos campanhas individualizadas, quer para o adulto, quer para o bebê, para garantir que há esse acesso. E por último, relembrar, eu este fim de semana estive num evento em que a SPMS foi demonstrar toda a sua tecnologia ao nível da monitorização de dose, e no caso das vacinas, da vacinas é 2.0, acho que é o vacinas 2.0, este tema. E nós, se quisermos, em Portugal, para dar o exemplo de Portugal, já não vos falo dos modelos preditivos mundiais, nós conseguimos saber onde foram administradas as vacinas, as coberturas por região, por área, por idade, nós conseguimos saber tudo. Por isso, a vacina pode chegar a quem dela mais precisa, é uma questão de nós trabalharmos os dados e garantirmos o acesso e parcerias com as comunidades. E eu olho aqui para a EMA porque realmente as farmácias, o Guilherme referiu isso para o adulto, mas também para as crianças com os centros de saúde é fundamental usarmos a tecnologia para atingirmos esse fim. Obrigada. Obrigado, Helena. Temos 2 moderadores aqui, só tenho a agradecer-lhe assim também, que faz aqui o apanhar fantástico dos temas, que é excelente. A mim só me tira trabalho, é fantástico. Obrigado. Portanto, tudo o que é a questão de já temos as bases e é só pormos a tecnologia a funcionar. É só criamos os instrumentos que ainda no painel... Vou só aproveitar. O último relatório da digitalização em saúde, isto está na internet, digitalização em saúde na Europa, Portugal está no 4º lugar. Agora, o que é a digitalização em saúde? Pergunto a vocês, não é? Temos que ir ver nas letras pequeninas. Mas nas parangonas estamos lá. Portugal está a avançar na tecnologia, está a avançar nos outcomes. Temos que fazer acontecer junto de quem mais precisa. Mas no relatório já lá está. Obrigado, Helena. Last but not least, Patrícia.
profissionalização dos ensaios clínicos, portanto, toda esta questão de trazer mais recursos, mas dado como está o nosso SNS, no público, no privado, a realidade é um bocadinho diferente, mas sobre toda esta pressão sobre recursos, como é que acha que tecnologia ou os instrumentos, se calhar mais do que a tecnologia, podem tornar este sistema mais ágil, mais sustentável, como será mais fácil de implementar? A tecnologia serve para ajudar, para atingirmos objetivos. E acho que hoje em dia também há muito este hype da tecnologia. Estou a usar AI, para quê? As pessoas não começam por dizer o que é que estão a fazer e depois já agora usa a ferramenta. Não, estou a usar e que é muito bom. A nível de ensaios, eu vou responder rapidamente, para depois fechar aqui também com um bocadinho, pegando no que tinham dito para trás. Eu acho que, para além das políticas, e a nível dos ensaios clínicos, é uma área que me custa que não seja mais fácil para as instituições de saúde, para os centros de ensaio perceberem que têm que o fazer, que têm que melhorar. É uma fonte de receita de imediata quando falamos de ensaios clínicos da indústria, que por arrasto vem toda a investigação interna que podem ter e, portanto, acho que continuamos a ver como um custo e não como um investimento. Portanto, e na generalidade, julgo que investigação e inovação em saúde é vista como um custo e não como um investimento. E não há, muitas vezes, a disponibilidade para perceber qual é que é o retorno que pode ser desse investimento. Acho que, às vezes, para ter esta visibilidade e também para a implementação deste tipo de iniciativas, precisamos trabalhar o tal ecossistema, porque são conhecimentos que não estão internalizados muitas vezes nas instituições de cuidados de saúde, cujo objetivo primário é prestar cuidados, e acho que ainda temos essa dificuldade na colaboração em ecossistema de perceber como é que montamos o Lego e criar valor a academia, indústria e prestadores de saúde. E acho que ainda há um estigma muito grande em Portugal contra o privado, de forma geral, sobretudo na área da saúde, seja as PPPs, seja as privadas, seja as consultoras, isso também não nos facilita a vida. A sensação que eu tenho para a investigação e inovação em saúde não é que falte dinheiro. Também aqui há 2 ou 3 anos, também lá, agora farto-me fazer publicidade ao Cascais International. Mas fui lá falar, era qualquer coisa de inovação. E andei a picar todos os programas nacionais ou dinheiros europeus que financiavam a investigação e inovação em saúde, o PRR, portanto, as grandes agendas, as test-beds, é muito dinheiro. E nós, quando olhamos para... Quer dizer, não interessa se é muito, se é pouco, interessa quando olhamos para aquele valor e depois perguntamos a qualquer um de vós em que é que isto se refletiu a nível nacional, não temos nada muito tangível. Eu acho que nós fragmentamos muito o dinheiro que temos e para quem acha que é pouco, é tão pior ainda, não é? Se é pouco, mais uma razão para trabalharmos bem. Eu não acho que é assim tão pouco. Eu acho é que o dispersamos muito. Portanto, o que eu gostava aqui para concluir, porque acho que já se falou, nós temos a capacidade, temos os profissionais, temos o know-how, estamos muito melhor a nível da academia. Pronto, também passei recentemente e acho que aí fizemos uma evolução muito grande. Nós precisamos de trabalhar estas áreas da inovação e da investigação em saúde, e se queremos ter virtual twins, e se queremos ter os wearables e uma verdadeira utilização e vigilância remota, e se queremos ter um verdadeiro uso e é obrigatório, vem o espaço europeu de dados em saúde, nós temos que ter projetos com impacto. Nós fragmentamos muito o que fazemos, fragmentamos o investimento e fazemos muitos projetos pequenitos, mas que dá assim para fazermos estas sessões, para fazermos posts no LinkedIn, mas temos pouco impacto, criamos pouco impacto. Portanto, esse era o meu desejo e o meu desafio para quem está aí com as funções que têm, que, enquanto quem está em cima se organiza ou não, que tentássemos entre nós, porque somos os mesmos e nos conhecemos, criar projetos que possam ser implementados, sejam sustentáveis e tragam verdadeiramente impacto em saúde para os doentes e os saudáveis e para toda a população. Seria assim o repto. Muito obrigado, Patrícia. Nada. Eu não sei se temos tempo para as questões de público ou se já esgotamos. Sim, muito obrigado pela participação. Temos ainda tempo para 2 perguntas que foram colocadas pelo público previamente, através dos QR codes que estão na sala da recepção. A primeira pergunta que passo a ler é: o que impede a massificação de boas práticas de inovação em saúde já existentes em Portugal, tanto no setor público como no privado? Quem é que gostaria de responder do painel em 1 minuto? Força, Helena. Voluntária à força. Queres responder? Não, força. Quer dizer, acho que já se respondeu quase.
Eu vou dar realmente a minha opinião, até porque ela não é vinculativa de todo, como sabem. Mas eu acho que o que impede a massificação é, se calhar, essa falta de... Se nós pensarmos em público ou privado, tem que vir de quem possa tomar decisões. E se nós sabemos e identificamos boas práticas, há, de facto, tem que haver vontade. Isto dizer vontade política fica assim um bocadinho, nesta semana, um bocadinho frouxo, mas tem que haver de facto vontade ao nível das instituições e de quem gere a área da saúde, que quer sejam os institutos públicos ou privados, de as implementar, não é? Eu acho que aqui a vontade e esta visão que a Patrícia dizia há pouco, que é termos projetos com impacto, porque nós temos tantos prémios, temos tantas partilhas, temos tantas boas práticas. Inovar também é olhar para o lado e fazer em casa. Se correu bem ao lado, vamos fazer igual, e isto significa impacto para a saúde e para todos. Esta seria a minha opinião, não sei, Emma, Patrícia? Está bem, está bem. Ainda temos a ideia da inovação muito no público, não é? E, de facto, com estes projetos impactantes, é uma imagem que ainda trazemos, não é? Mas com estes projetos com impacto, mesmo no privado, isso pode ser um game changer aqui. Porque é que o IBET é um exemplo? É muito bem gerido. Tem os objetivos, latitude para governar e depois responsabiliza-se pelos resultados que tem, se correr mal. Vamos então à segunda pergunta. Obrigado pelas respostas. Não seria necessário assegurar a atualização básica dos cuidados de saúde, como digitalização e modernização de protocolos, antes de investir em inovação? Também num minuto. Não sei se alguém se atreve a dar aqui uma resposta. Pode repetir a pergunta. Eu posso tentar Não avançar. seria... Força. Posso responder à questão? Deixa-me só repetir, porque houve aqui um membro do painel que não entendeu. Não seria necessário assegurar a atualização básica dos cuidados de saúde, como a digitalização e a modernização de protocolos, antes de investir em inovação? Força. Resposta curta, não. Eu acho que tem de ser em paralelo. Porque eu acho que a inovação tem de continuar, visto se nós deixamos de ter inovação, deixamos de evoluir. Agora, tudo aquilo que faz parte da modernização dos cuidados, seja a nível de digitalização, seja daquilo que ainda existe muito nos sistemas de saúde, não só em Portugal, que é o waste, portanto, todos os custos que existem, todo o investimento que vai diretamente para o lixo, isso acho que tem de acontecer em paralelo. Portanto, não acho que tenha, infelizmente, não é uma coisa que se diz, vamos apostar nisto ou neste, não. Infelizmente, o sistema já está tão viciado e tão mau que tem de ser tudo em paralelo, é a minha opinião. Obrigado. Eu gostaria só de fazer aqui uma observação relativamente à questão da utilização das tecnologias de inteligência artificial, algoritmos que possamos correr nos sistemas, etc. E também relacionado com esta questão das bases de dados e a informação que lá coloquemos. Nós podemos ter os melhores algoritmos e podemos querer muito utilizar as novas ferramentas para muitos fins, mas se nós não tivermos efetivamente nos sistemas de informação a informação correta, atualizada e uniformizada do ponto de vista da sua terminologia, vai ser muito difícil nós fazermos correr estes algoritmos e a tecnologia e até estes novos processos de inteligência artificial nestas bases de dados. Eu vou só dar um exemplo. Eu fiz parte da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 e na altura esta comissão teve um papel um pouco difícil de estabelecer prioridades relativamente ao acesso às vacinas Covid quando elas apareceram, para além de todo o aspecto relacionado com a avaliação das diferentes vacinas que iam ficando disponíveis. E a verdade é que esta comissão trabalhou no sentido de identificar quais eram as populações mais suscetíveis de sofrer complicações e de ter mortalidade decorrentes da infecção por Covid-19 e havia um parâmetro que era muito simples e que estava relacionado com a idade, mas havia outros parâmetros, nomeadamente em termos de índice de massa corporal, pessoas com determinadas patologias. Depois não era só ter uma determinada doença, era ter uma determinada doença a partir de um determinado estadio. E aquilo tudo muito bonito do ponto de vista das recomendações, quando foi para ser implementado, os sistemas de informação não tinham lá essa informação disponível. As últimas medições de índice de massa corporal que tinha nos sistemas eram de há 20 anos, portanto nós já nem sabíamos se aquelas pessoas ainda tinham índice de massa corporal acima de um determinado valor ou não. E portanto eu diria que para
começar já, estávamos aqui a falar em coisas em paralelo, nós para podermos utilizar no futuro próximo qualquer uma destas tecnologias, ou começamos já a introduzir a informação de forma correta, atualizada, com a mesma tecnologia, precisamos de um dicionário para que todos os profissionais de saúde e todas as instituições alimentem os sistemas com as mesmas palavras-passe, ou que pelo menos depois haja uma correlação entre elas, porque senão garbage in, garbage out, como era com o Excel, é com a inteligência artificial, e é muito necessário que tenhamos esta consciência e que comecemos a fazer este investimento também, enquanto instituições e profissionais de saúde, para ter informação de modo a que ela seja trabalhada e que se possa trazer inovação. Roubou umas palavras finais da argumentação, garbage in, garbage out, que era o que eu ia dizer, de facto, mas também um desafio que é utilizarmos a inovação para melhorarmos as bases de informação que necessitamos, porque eu acho que há um caminho aqui, através da inteligência artificial, através de ferramentas como a NLP, através de várias coisas que surgem hoje em dia, acho que podemos também ter aí um caminho para a inovação. Filipe, não, queria só acrescentar, concordando, e eu acho que foram ditas aqui ideias muito importantes, mas à pergunta do que é necessário, eu atrevo-me só a acrescentar algo. Cada um de nós pense na função que exerce hoje ou que vai exercer amanhã, o que é que nós podemos fazer? Porque estarmos todos a passar a culpa para quem está no Ministério, para quem está, ou seja, há público, há privado, há cada um de nós na sua função e há cada um de nós na sua esfera de atuação. E, de facto, há muito que cada um de nós pode fazer, mas por isso é que eu voltava ao ponto que eu tinha comentado há pouco, é uma questão de atitude, pensar em grande e assumirmos cada um a sua cota de responsabilidade ou a sua cota daquilo que pode fazer. E façamos, que é para ver se conseguimos passar ao próximo passo estes painéis, que é do diagnóstico à ação, que temos capacidade e que temos as ideias, isso é certo, e o potencial é enorme. Obrigado, Filipa. Resta-me agradecer a todos, aos meus ilustres colegas aqui do painel, e bom almoço. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Voltamos às 2h30 depois do almoço. Até já. Bem, vou já correr, que eu tenho de ir para Coimbra. Beijinhos a todos. Muito obrigada. Podemos. Obrigada. Helena às flores. Tem muitas coisas na minha foto. Temos fotos com flores. In 1974, Acuity established in Portugal and began a long journey of innovation, delivery, and groundbreaking possibilities for the healthcare sector in Portugal. Over the last 50 years, we have been collaborating with so many of you. Life sciences companies, pharmacies, parapharmacies, wholesalers, patient associations, payers, providers, and government and health institutions. By investing in domain expertise, applying advanced data science technology to unparalleled data sources, and harnessing digitalization of healthcare to accelerate transformation, we continue to build tomorrow's needs. Portugal has changed a lot in the last 50 years, but one thing that remains unchanged is our purpose of bringing innovation to the clients we serve, and ultimately help patients live longer, healthier, and better lives. The center of everything we do. Thank you for joining us on this walk. Together we can change the health landscape in Portugal. A incentivar. Estamos a incentivar. Temos que tirar outra fotografia. Mas já foi. Só que eles fartam. Vamos lá.